Estamos em 768 d.C. e à nossa frente está o maior rei dos francos, Carlos Magno, o Grande. Mas antes, iremos ver a origem deste reino. Eram constituídos por um grupo de tribos germânicas que habitavam abaixo do médio rio Reno. Os francos foram a organização política mais poderosa da Europa Ocidental depois da queda de Roma. Durante o século da expansão, observaram muitos povos em sua cultura, entre eles os saxões, os romanos e os ávaros. Na dinastia merovingia, os francos eram pagãos, quando a maioria das tribos bárbaras da época já seguiam o cristianismo. Foi o rei Clovis I responsável pela conversão dos francos ao cristianismo. A estratégia de Clovis I era facilitar a aceitação dos galeses e romanos após a conquista do Império Romano do Oriente. Sob o reino de Clovis, muitos aspectos dos francos influenciaram na região: a língua, as crenças religiosas e a legislatura, que se tornaram uma redundância das culturas germânicas e romanas. Os francos mantiveram a indústria e a manufatura dos romanos e dos germânicos, bem como a arte e a arquitetura. Para começar minha história, devemos falar de meu pai, Pepino o Breve, que iniciou a dinastia carolíngia em 754 e desde então fui seu sucessor em 768. Com o meu domínio sobre os francos, ocupei a maior parte da Europa Ocidental, além de ter colaborado com a ampliação da religião católica. Também fui um grande incentivador das letras e das artes, realizando uma grande reforma educacional na Europa. A Europa foi dividida em diversos reinos, que competiam entre si buscando a conquista de novos territórios. Eu então utilizei a religião católica para unir novamente a Europa, porque muitos reinos tinham essa crença em comum. Antes de nosso profeta Maomé, nós árabes éramos divididos em cerca de 300 tribos. Os que habitavam o deserto, chamados beduínos, eram nômades, que criavam camelos e cultivavam tâmaras e trigo. A religião pré-islâmica era politeísta. Cultivavam cerca de 300 astros. O maior centro religioso era Meca, onde estava o templo Kaaba. Todos os anos, milhões de beduínos e comerciantes iam para as cidades visitar o santuário. Apesar de compartilharem tradições como tribos, viviam em constantes guerras, prejudicando o comércio. A unificação viria com a religião. Nasce então o profeta Maomé, em 570, criando um ramo pobre da tribo Coraixita. Tornou-se um mercador. Quando tinha 25 anos, se casou com uma viúva rica e qual conseguiu estabilidade financeira, na qual conseguiu viajar o mundo. Nessas viagens, ele se encontrou com vários cristãos e judeus, e com 40 anos começou a ter visões e ouvir vozes que se acreditavam que era do anjo Gabriel. E ele acreditava ser um profeta de um único Deus. 2 anos depois, ele começou a pregar o monoteísmo e a abominação dos ídolos, e escreveu seus ensinamentos no Alcorão, os livros sagrados dos muçulmanos. No Império após a morte de Maomé surgiram disputas sucessórias. Uns consideravam que a sucessão deveria ser hereditária, enquanto os outros defendiam a escolha entre pares. Os partidários que ali ficaram conhecidos como xiitas e os demais sunitas. Os sunitas acabaram prevalecendo. Apesar da degradação do Império, a tradição islâmica desempenhou um papel fundamental. Ela é importante medidora de culturas entre Ásia, África e Europa. Isso explica como conhecimentos culturais como o Oriente, o algarismo, arábico, papel, a bússola, entre outros, chegaram até a Europa no início da Era Moderna.